Ainda a vitória de Donald Trump, direto então para Washington, para a gente conversar com o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves. Tudo bem, Will? Boa noite para você, bem-vindo. E você nos Estados Unidos já como um brasileiro que trabalha no mercado financeiro, e há muitos meses a gente vem falando dessa campanha eleitoral e agora veio a vitória. Eu começo perguntando com você do ponto de vista mais político e do que você viveu aí nessas últimas horas. A vitória de Donald Trump foi mais expressiva do que muita gente esperava, ou quase todos os analistas esperavam. O que os analistas agora aí estão atribuindo essa questão, esse resultado? Tudo bem, Will? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, mais uma vez as pesquisas se equivocaram, né? As pesquisas, em geral, elas têm tido essa dificuldade de conseguir traduzir, de fato, o sentimento da grande maioria da população, né? É difícil porque você tem centros diferentes, centros urbanos diferentes, tipos de população, etnias, e aí você tentar pegar numa amostra de 3, 4, 5 mil pessoas, você acaba não conseguindo. E a verdade é que não conseguiu mais uma vez. A eleição que se mostrava o que parecia apertada, ela não teve nada de apertada. Donald Trump ganhou com certa folga, inclusive ganhando maioria no Senado e aqui, né, no Capitólio, aqui atrás do Congresso americano. Vai governar com um grande apoio político de ambas as casas, que é basicamente um cheque aí dos americanos para que ele venha implementar as suas políticas ou parte daquilo que ele comentou em campanha. E de que forma, falando agora da sua área, da área da economia, de que forma a economia americana ganha com isso, mas também há talvez algum tipo de preocupação com o que possa realmente acontecer do ponto de vista econômico nos Estados Unidos a partir dessa nova fase de presidência? Exato, Thiago. O mercado financeiro é sempre muito maníaco, depressivo, bipolar, eu brinco, né? Então, assim, ele muda de opinião como quem muda de roupa. Mas, atualmente, ele executou o chamado Trump Trade, né? Que consiste em quê? Um dólar forte. A gente não viu ele se valorizar frente ao real hoje, porque também já vinha se valorizando nos últimos dias. Mas, em geral, um dólar forte no mundo, juros mais altos por conta da expectativa de que ele possa gerar inflação, as tarifas que ele venha a implementar, mas também uma menor regulamentação e menor tributação sobre as empresas, o que acaba favorecendo o ambiente de negócio. E aí a gente viu a Bolsa alcançar novas máximas. A Bolsa celebrou nos Estados Unidos a vitória do Trump. Como sempre, muito cedo, o mercado antecipando muita coisa. Muitas vezes sobe no boato e cai no fato. Agora, importante, no meu entendimento, é que a economia americana ela não muda em 4 anos. Trump já foi presidente. Falou muita coisa em campanha, fez algumas, não fez outras, mas o dólar continuou sendo o dólar, a moeda americana continua sendo a moeda mais forte do mundo, a economia americana continua sendo a maior economia do mundo e, inclusive, nos últimos anos a gente viu até essa diferença entre Estados Unidos e outras nações até se acentuar, uma vez que a China tem crescido menos, a Europa tem dificuldades e por aí vai. Will, Dora Kramer quer fazer uma pergunta para você. Dora. Oi, Will, boa noite. Quero voltar para a política, tá? Você aí, um observador, morador dos Estados Unidos, me diz uma coisa. O Trump volta agora muito melhor, né? Melhor na visão dele, com muito mais votos, com maioria por todo lado, em todos os poderes, mas tem a sociedade. O que a sociedade espera? Ou melhor, você acha que vai um Trump mais radical ou vai o Trump do discurso da vitória, que se mostrou mais moderado? Pois é, Dora, eu acredito mais nessa ideia do Trump mais moderado, tá? Exatamente pelo discurso que ele já deu na sua vitória. E exatamente, o Trump, assim, ele é um cara de negócios, né? Então, e apesar das críticas mesmo a ele como um negociador, a verdade é que ele não é um político de carreira e ele entende que a economia ela precisa continuar rodando, né? E você precisa acertar certas coisas na economia. E aí o que eu acho interessante é que nesse Trump 2, né, ele conversou com outras partes da sociedade. Ele trouxe, por exemplo, o Kennedy Jr., né, que era um democrata que tentou lançar sua candidatura e que agora apoia Donald Trump. Ele consegue trazer o Elon Musk, né, para perto dele, e isso atrai um cara que fabrica carros elétricos, que é um setor que ele nunca foi muito favorável, nunca quis dar muito subsídio, né, para carros elétricos, por exemplo. Então, acho que o Trump, ele vem
ele não é um político, ele não é um cara de amaciar discurso, a gente viu isso durante campanha, de vez em quando ele largava suas pérolas, né? E consequentemente o mercado pegava e a sociedade pegava em cima, mas eu acho que ele vem sim com um discurso, e especialmente com uma equipe já de transição que parece ser mais aberta, digamos assim, e que não tem porquê o radicalismo, tá? Will, agora uma pergunta não só do ponto de vista mais pessoal também, mas do seu trabalho aí nos Estados Unidos. Você é um brasileiro que mora já há um bom tempo nos Estados Unidos e tem toda essa discussão de que os imigrantes podem ter problemas, quem está ilegal pode ter problema. E também para quem quer investir aí nos Estados Unidos, qual é a possibilidade, ou pelo menos o que você projeta em relação a quem já mora nos Estados Unidos, obviamente com a questão toda legalizada, como você, mas também as pessoas que podem sofrer algum tipo de sanção por causa disso, com essa mudança, talvez, do que o futuro presidente queira fazer aí? Pois é, aí tem um pouco daquela questão do discurso de campanha, né? A Dora pode até me ajudar nesse sentido. Aquilo que ele fala, que é para agradar suas bases, né? Ou seja, eu vou expulsar vários imigrantes ilegais que estão cometendo crimes aqui e por aí vai. Isso ele agrada o cara que está no Alabama, no Mississippi, no Kentucky, no Tennessee, lá no interior, né? E aí ele fala, não, e se você não votar em mim, e se a Kamala ganhar, esse cara vai continuar fazendo isso. Então, e aqui nos Estados Unidos funciona muito isso, né? O sujeito ele tem que ir votar. E o candidato que está aqui, o Trump, né, no caso, ou a Kamala, tinha que motivar o cara que está sentado no sofá e votar. Então é meio que usar esse discurso para, você precisa levantar do sofá e precisa lá votar, porque senão esses imigrantes vão fazer essa bagunça. Agora, e convenhamos, né? Obviamente sempre tem sujeitos dos mais, sejam imigrantes ou não, né? A verdade, grande parte da classe imigrante aqui é trabalhadora, trabalha na parte de construção, trabalha no serviço, nos bares, nos restaurantes, nos hotéis, e expulsar 20 milhões de imigrantes vai causar uma inflação de salários totalmente desnecessária, que só vai aumentar o custo de mão de obra e vai atrasar o crescimento econômico. Trump não é maluco, ou melhor, talvez seja um pouco maluco, mas não para tanto, né? Então, eu acredito que ele não vai mexer nisso. Agora, sim, consertar a questão da fronteira, né? Pegar mais firme na fronteira e controlar mais essa entrada ilegal que tem acontecido e, obviamente, acaba afetando e gerando esses efeitos colaterais, digamos assim. E para o brasileiro que tem dinheiro aí? Olha, para o brasileiro que tem dinheiro aqui, ele tem visto mercados diferentes, com alternativas diferentes, né, de investir. O mercado imobiliário, especialmente do Sunbelt, continua crescendo para caramba. Então, se por um lado, lá os estados lá da ferrugem, né, que nem foi chamado, Michigan, Wisconsin, ou lá para cima tiveram dificuldade, você pega Alabama, Mississippi, Kentucky, Tennessee, esses que eu citei, o Texas, em especial a Flórida, o investimento imobiliário cresceu muito. A Bolsa Americana atingindo máximas históricas, atingiu máxima histórica com o Trump, atingiu máxima histórica com o Biden. Então, você tem um cenário de investimento que não é à toa que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, continua atraindo capital do mundo inteiro, né? Tem chileno que investe aqui, tem turco que investe aqui, seja pela segurança do dólar, seja porque tem bastante alternativa de investimento. Will Castro Alves, que está em Washington e economista-chefe da Avenue, estrategista-chefe. Muito obrigado, Will, mais uma vez pela sua participação e agora direto aí do centro do poder nos Estados Unidos. Bom trabalho para você e a gente volta a se falar sempre. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos.